E se a maior crise da sua família não fosse aquilo que você vê, mas aquilo que falta? E se eu dissesse para você que o maior ataque contra a sua família pode estar acontecendo enquanto você nem mesmo percebe? Lares desmoronam, não por falta de amor, mas porque o silêncio virou rotina. A pressa virou desculpa e a oração, infelizmente, desapareceu. Há casais que dormem na mesma cama, mas vivem em mundos diferentes. Pais que amam os filhos, mas não oram por eles. Famílias que lutam contra tudo, menos contra o que realmente importa. Hoje, você vai descobrir que a restauração do lar não começa com uma conversa difícil, nem com uma mudança extrema. Começa com os joelhos no chão, com a oração que quebra cadeias, que cura feridas e desperta aquilo que estava adormecido. Se você sente que algo precisa mudar urgentemente na sua casa, então fique comigo, porque o que Deus pode fazer hoje, o que você já perdeu, que é a sua esperança, pode voltar. Aqui no programa nós vamos ver exatamente isso. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos aqui no seu programa Está Escrito e mais uma vez, olha, nós estamos avançando aqui numa série tão importante para falar com as famílias, com a sua família. Não sei como é que está aí a sua situação dentro de casa, se vocês estão vivendo problemas. O nosso objetivo aqui, dentro da TV Novo Tempo, é levar esperança para as famílias. E durante esta série que nós estamos vivendo dos lares de esperança, nós estamos trabalhando temas sensíveis, mas necessários, para que você aí tome a sua decisão, restaure tudo que estiver aí desmoronando e você tenha felicidade, paz dentro da sua casa, tá bem? E para que isso ainda se torne muito mais eficiente, muito mais presente na sua família, nós preparamos aqui na TV Novo Tempo, a Escola Bíblica, a revista Lar Doce Lar. Essa revista, ela foi preparada pensando em ajudar todas as famílias, inclusive a sua. Não importa qual a situação, a dificuldade que vocês estão enfrentando aí em casa, pode ter certeza que ao estudar aqui essa revista, você vai encontrar recursos para enfrentar os problemas e mais do que dar a volta por cima, vocês vão poder testemunhar do que Deus vai fazer aí dentro da sua casa, no seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com a sua esposa, enfim. Essa revista aqui é uma bênção. E o que você precisa para receber ela agora, ou melhor, para você receber na sua casa? É só você pedir agora mesmo, tá bem? Entre em contato com a gente através do WhatsApp, o número é o 12 98244 4449. Se você preferir ligar, você pode ligar para o 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Então é só você entrar em contato com a gente e pedir a sua revista que nós vamos enviar para o melhor endereço que você apontar, tá bom? Chega o momento que a gente vai aqui para aquele quadro que você já sabe, né? Todos os programas estão aqui, que é o quadro Responde aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá, estamos aqui de volta. A pergunta que vai para a tela, a Dani colocou. A Bíblia fala muito sobre famílias que enfrentaram desafios profundos. Mas olhando para o nosso tempo, que problemas têm afetado os lares hoje? E como a palavra de Deus nos orienta a identificá-los e superá-los? Boa pergunta, hein? Essa pergunta ela é tão importante e para ajudar com a resposta eu quero começar aqui convidando você, desde agora, a pedir a sua revista Lar Doce Lar.
essa revista vai ajudar você a aprofundar esse tema e vai fazer você enxergar o que talvez você ainda não percebeu aí dentro da sua própria casa, tá bom? Então é só você mandar uma mensagem agora mesmo para o número da Escola Bíblica da Novo Tempo. O número é o 12, pelo WhatsApp, tá? 12 98244 4449, tá? Guarda bem esse número aí, porque ele vai ser uma ferramenta de restauração para o seu lar. Vou repetir bem devagar agora, tá bom? 12 98244 4449, tá certo? Muito bem, agora voltando aqui para a pergunta, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que as crises familiares, elas não são novidade. Quando você vai lá, desde o Gênesis, as famílias enfrentavam conflitos, distanciamentos, decisões impensadas, dores profundas. A grande diferença é que hoje nós vivemos tudo isso muito mais com aquela pressa, sabe como é que é? Com muito mais pressão e menos tempo a gente tem para ouvir uns aos outros. Jesus já havia alertado exatamente isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 27. Olha só o que ele falou aqui nesse verso. Ele diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu com grande estrondo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo uma verdade que ela é atemporal dentro da história humana, de pecado especialmente, né? As tempestades, elas vêm para todas as famílias. Mas o detalhe é que nem todas estão preparadas para resistir. É por isso que a revista Lar, Doce Lar, ela vai descrever que o imediatismo, a busca por conquistas materiais, o excesso de atividades fizeram desaparecer aquilo que sustentava muitos lares. O que era isso? O tempo de qualidade. E quando esse tempo some, o afeto, o carinho, ele desaparece. Então, quando o afeto enfraquece, vai crescer o distanciamento. E onde há distância, vão surgir mágoas, o silêncio vai ser a realidade, vai ter muito mais irritação, os conflitos vão aparecer. Enfim, a Bíblia, ela vai nos mostrar um caminho muito claro para a gente enfrentar isso. E onde que você pode encontrar um conselho seguro para superar esses problemas? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6 e o verso 7, olha só o que Deus diz aqui. Deuteronômio 6, o verso 6 e o verso 7. Ele diz assim: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Agora preste atenção. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então veja, Deus não quer apenas estar no culto de sábado presente na sua vida, na rotina da família. Ele quer estar na conversa da mesa, Ele quer estar na rotina, na educação, na decisão do dia a dia, naquele momento difícil, sabe? Mas também naquele momento de alegria. E Paulo vai nos orientar na carta aos Efésios, capítulo 4, uma coisa muito especial. Acompanha comigo, Efésios 4, o verso é o 2 e o 3. Ele vai dizer assim, ó: sejam completamente humildes e dóceis. Suportem-se. Eu gosto muito dessa expressão aqui, ó. Suportem-se. Diz aqui, olha, suportem-se uns aos outros em amor. Olha só que coisa interessante, né? Suportem-se uns aos outros em amor. Façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse verso, essa passagem é muito forte. Sabe por quê? Paulo está explicando aqui uma coisa, que a unidade dentro de casa, ela não vai nascer sozinha, de uma maneira espontânea. Você precisa cultivar. Então, por isso, se você está percebendo que a sua casa, ela precisa de direção, se você está precisando de ajuda, quem sabe de reconstrução, não espere a crise aumentar. Procure orientação agora. E o melhor passo que você pode fazer é pedir a revista Lar, Doce Lar, que é gratuita e foi preparada para te ajudar
a superar todo esse processo, tá bom? É só você mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a Escola Bíblica, o número é o 12 98244 4449. Peça a sua revista Lar Docilar e comece hoje o primeiro passo para restaurar aí a sua casa. Combinado? Muito bem, vamos entrar no tema de hoje e você já deve ter percebido que algumas famílias que você conhece, que convivem talvez com você, com a sua família, estão à beira de um colapso. Mas sabe qual que é o detalhe interessante? Elas continuam vivendo como se tivesse tudo normal. Nós estamos aqui apenas no início da nossa série Lares de Esperança, né? Essa série aqui, ela foi inspirada nessa revista que tem ajudado já milhares de famílias a reencontrarem um propósito de Deus para dentro da sua realidade. E se você perdeu o primeiro episódio, nós já começamos, hein? Você não pode deixar de assistir lá no nosso canal no YouTube, que é o @estaescritoNT. Vale muito a pena você caminhar conosco desde o começo, pegando todos os episódios, inclusive compartilhando com quem você ama, tá bom? Mas nesse momento, eu queria te provocar. Está pronto? Está preparado aí? Então vamos lá. O que realmente sustenta a sua casa? Será que é o seu esforço para a sua família? Ou talvez seja a sua força emocional? Ou as boas intenções que você manifesta no dia a dia? Ou será que, sem perceber, você está carregando toda a estrutura da sua família com suas próprias mãos e por causa disso, você e muitas outras que você observa, famílias e muitos lares, estão cansados, mas até mesmo não sabem por quê. Veja, tem pessoas que dormem no mesmo teto, mas não compartilham o mesmo coração. Elas fazem muitas atividades, mas elas não têm nenhum direcionamento. Talvez até você esteja sentindo exatamente isso que eu estou falando. Uma sensação de que, peraí, está faltando alguma coisa. Aqui em casa está faltando paz, está faltando unidade, está faltando propósito. Sabe, o que falta é Deus ocupando o lugar que só Ele pode ocupar. É por isso aqui que nessa série nós vamos trabalhar esses pontos necessários. Não é para oferecer assim uma fórmula humana, mas é para ajudar você a conduzir a sua realidade de volta ao único fundamento que é capaz de sustentar qualquer família, independentemente da situação. E o fundamento aqui da mensagem de hoje, ela está num verso que é poderoso, é um verso muito forte. Pega a sua Bíblia aí, me acompanhe lá no Salmo 127, nós vamos ler aqui no verso 1, Salmo 127, o verso 1. Olha o que diz assim é melhor a passagem. Se o Senhor não edificar a casa, já leu esse verso alguma vez? Ele termina assim, ó, em vão trabalham os que a edificam. Então vamos explorar aqui uma primeira coisa sobre esse texto, sobre o Salmo 127. E esse texto ele vai apresentar aqui para a gente a realidade da oração. Sabe o que a oração é capaz de fazer? A oração vai colocar Deus dentro da sua casa aí, tá bom? Guarde isso no seu coração. Você já parou alguma vez para pensar quem realmente está construindo a sua casa? Eu não estou falando dos tijolos, estou falando da sua família. Quando você vai olhar para a sua família, para os conflitos, para o desgaste emocional, para a rotina pesada, quem está segurando tudo isso? É você? É seu esposo, sua esposa? Ou será que até mesmo sem perceber, vocês estão tentando erguer uma família sozinhos? A força, quem sabe no limite das próprias emoções? Quantas vezes você já sentiu que fazia tudo o que você podia e ainda assim parecia insuficiente? Quantas noites você deitou cansada? Você, meu amigo, foi frustrado para a cama, pensando assim, olha, eu não sei mais o que fazer pela minha família. Quantas lágrimas você já deixou escorrer pelos olhos, porque você não tinha onde mais buscar ajuda, você não tinha ninguém para procurar. É exatamente aqui, ó,
que o Salmo 127, ele vai nos confrontar com uma verdade que ela é muito profunda. Que verdade é essa? Nenhum esforço humano é suficiente quando Deus não está no centro. Se o Senhor não edificar a casa, diz o texto, em vão trabalham os que a edificam. A palavra usada aqui para edificar, lá no original hebraico, é a palavra baná. É a mesma palavra utilizada, sabe para quê? Para descrever o momento da formação, da criação da mulher, lá em Gênesis 2, o verso 22. Baná não vai significar simplesmente você construir. Pelo contrário, significa você edificar, montar, como se fosse peça por peça, com uma intenção, com uma precisão, com um cuidado, com um propósito. É como se fosse um trabalho artesão, onde cada detalhe é planejado. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, vocês até podem tentar construir, mas só Deus sabe como montar cada parte, cada peça do coração humano. Só Ele sabe onde tocar, só Ele sabe onde curar, só Ele pode montar o quebra-cabeça das emoções, das suas relações, da sua família. Quando a família perde a centralidade de Deus, ela vai perder também não apenas o projeto, mas o projetista. O lar se torna uma obra sem arquiteto. É um tijolo como que se não tivesse um mapa para construir. É uma parede sem uma coluna, sabe? Sem uma estrutura. É um esforço que você está fazendo sem nenhuma direção. É por isso que a oração, viu? Ela é tão essencial. A oração é aquele momento em que você deixa de carregar a casa sozinho e você permite que Deus agora seja o arquiteto e continue o processo de construção. É esse instante, através da oração, que você admite assim, Senhor, eu não consigo sozinho. Entra na minha casa. Faz exatamente o que eu não consigo fazer. É por isso que quando a família ora, alguma coisa acontece, alguma coisa muda. A oração, ela traz de novo o centro para o lugar dentro da família. Ela reorganiza as prioridades, ela vai curar as tensões, ela vai trazer sensibilidade, ela vai despertar empatia. Na oração, Deus vai revelar o que você não estava enxergando. É na oração que Ele vai iluminar aquilo que estava escondido. É na oração que Ele vai restaurar o que você não sabia consertar. Então não se esqueça, quando a família ora, Deus, Ele não é um visitante dentro da casa. Ele assume a obra. Ele vai redesenhar os afetos, aquelas memórias. Ele vai curar aqueles traumas. Ele vai organizar as emoções. Ele vai alinhar as decisões. Ele vai devolver a sensibilidade. E Ele vai restaurar aqueles vínculos que se perderam dentro de casa. E a grande pergunta que a gente precisa fazer diante aqui dessa realidade, sabe qual é? Você está construindo a sua casa ou você está permitindo que Deus, o verdadeiro construtor, edifique o seu lar? Porque a oração, ela não é apenas uma conversa. A oração é a entrega do canteiro de obras para Deus. Você está construindo a sua casa sozinho ou você está permitindo que Deus, o verdadeiro baná, edifique o seu lar? Eu agora queria avançar para um segundo ponto aqui com você. Dentro desse segundo ponto, a gente vai ver aqui a oração como sendo aquele motivo que vai fortalecer a casa, é a razão que fortalece a casa contra as tempestades. Já percebeu que algumas tempestades chegam quando você menos espera? Basta você ter um conflito mal resolvido, uma palavra atravessada, um silêncio que dura mais do que ele deveria e de repente, olha, a casa que parecia firme, ela começa a tremer, chacoalhar. Quantas vezes você já pensou, eu não sei como nós chegamos até aqui? Então preste atenção que o Salmo 127, ele vai continuar no verso 1 dizendo o seguinte, ele vai dizer assim, verso 1, a sequência: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa frase, ela revela algo muito profundo. Não importa quão atento você seja a batalhas que você não consegue vencer sozinho.
Você pode vigiar, você pode aconselhar, você pode conversar, você pode tentar controlar tudo, mas há coisas que vão escapar do seu alcance. Hoje, talvez você esteja lutando contra uma tempestade invisível. Um filho que se afastou, que entrou nas drogas. Um casamento que se perdeu o brilho, o amor. Um medo que entrou sem pedir licença. Uma ansiedade, a depressão, que você não consegue explicar. E como a sentinela do texto que a gente acabou de ler aqui, você tem tentado vigiar todos os lados, tentado até prever de onde é que virá o próximo ataque, corrigir todos os erros, antecipar todos os problemas. Mas esse verso aqui que a gente leu, ele vai declarar com força. Sabe o que ele fala? Quem guarda a casa não é você, é o próprio Deus. Então a oração, ela não impede a tempestade, mas ela impede a tempestade de destruir a sua família. Você já percebeu que a maior parte das nossas dores nasce aqui dentro de nós e não fora? Eu estou falando do quê? Da preocupação, estou falando da culpa, do medo, da mágoa que vai se acumulando. Tudo isso vai formar uma tempestade interna que, quando estoura, vai atingir toda a família. É por isso que a oração não é apenas um pedido, ela é o porto seguro. É onde você deixa os seus medos antes que eles se transformem em desespero. É onde você vai entregar os seus conflitos para que eles não cresçam desaceleradamente. É onde você vai encontrar paz antes que a casa desmorone. A oração, ela vai criar uma barreira espiritual onde o inimigo não vai ter acesso. É como se Deus estivesse dizendo assim para você: pode vir o vento que vier, pode soprar a tempestade que soprar, eu estou de guarda, eu vou proteger. E talvez o que sua família hoje mais precise nesse momento, não é que você vigie mais, mas é que você ore mais. Não é que você lute sozinho, mas é que você permita que Deus agora lute, não apenas com você, mas por você. Eu queria perguntar, e que ao perguntar eu acho que você precisa ser muito honesto. Você tem tentado proteger a sua casa com a sua força ou com a força de Deus? Pense um pouquinho. Eu quero entrar agora no terceiro aspecto aqui da nossa mensagem de hoje, do nosso estudo. E esse terceiro aspecto tem a ver com a oração tendo o poder de transformar a casa de dentro para fora. Não é assim? Os problemas não nascem dentro? Não foi isso que a gente acabou de falar? Então, a oração transforma de dentro para fora. Talvez, enquanto você ouviu tudo que eu estou falando até aqui, um pensamento, ele está passando pela sua mente, está passando pelo seu coração. Pensamento assim: pastor, eu já tentei tanta coisa, eu já fiz tudo o que eu podia, mas nada mudou. E é justamente para você que Salomão vai escrever o próximo verso. Dá uma olhadinha aqui comigo no verso 2. Está com a Bíblia aí? Salmo 127. Olha o que ele fala aqui no verso 2. Ele diz assim, aos seus amados, falando de Deus, tá? Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Essa é uma imagem extraordinária, sabe por quê? Porque dormir é o momento da vulnerabilidade, do descontrole, do descanso forçado. É o instante em que você não trabalha, você não vigia, você não resolve, você não conserta, você descansa. E Deus está dizendo: quando você descansa, eu trabalho. Quando você se rende, eu assumo. Quando você ora, eu ajo, mesmo que você não esteja vendo. Talvez a sua família precise exatamente disso. Menos tensão e mais entrega, menos cobrança e mais confiança, menos força humana e mais espaço para Deus agir. A oração transforma a casa, não porque ela muda primeiro as circunstâncias, mas porque ela muda primeiro você. Ela vai amolecer um coração que está endurecido, ela vai curar lembranças doloridas, ela vai devolver sensibilidade para você ouvir, vai te dar força para você perdoar, vai te dar coragem para você recomeçar. A oração faz aquilo que nenhum diálogo consegue fazer, que nenhum esforço alcança, nenhuma estratégia é capaz de produzir.
E às vezes o milagre que você está esperando não depende de você fazer mais, de você entregar mais, não depende de você controlar mais, mas de você confiar. Não depende de você vigiar cada detalhe, mas permitir que Deus transforme a sua família de dentro para fora. No fundo, a pergunta mais importante que a gente precisa responder é: você está disposto a descansar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça na sua casa o que só Ele pode fazer? Talvez, enquanto você está escutando essa mensagem, Deus tenha tocado em áreas da sua vida que você tentou esconder. Feridas da sua família que você empurrou para baixo do tapete. Lembranças que ainda doem, silêncios que pesam, cansaço que ninguém conhece, mas que Ele, o nosso Deus, conhece profundamente. E hoje eu quero te dizer, com toda a sinceridade do meu coração, Deus não desistiu da sua casa. Ele não desistiu do seu casamento, Ele não desistiu dos seus filhos, Ele não desistiu da sua história. Se você percebeu que está carregando o lar nas suas próprias forças, nas suas próprias costas, tentando resolver sozinho aquilo que só Deus pode transformar, hoje é o dia de você colocar tudo isso nas mãos dEle. A sua família, ela não precisa de um milagre distante, ela precisa de uma decisão agora, tá entendendo? Ela precisa de alguém aí que diga: Senhor, eu volto, eu permito que o Senhor ocupe o centro. Eu abro a porta. Eu deixo o Senhor edificar o que eu não sei mais reconstruir. A oração é o ponto de virada, é o início da cura, é a chave do recomeço. E Deus está perguntando para você: você me deixa entrar? Você me entrega a sua casa? Você me entrega as suas dores? Hoje, Ele quer edificar o que está quebrado. Ele quer guardar o que está exposto. Ele quer transformar aquilo que parece impossível. Mas Ele espera um passo seu, um passo de fé, um passo de entrega, um passo de rendição. Se você deseja que a restauração comece agora mesmo na sua casa, eu quero convidar você, onde quer que você esteja, a abrir o seu coração. Dizer assim: Senhor, eu preciso que o Senhor edifique a minha casa. Eu quero colocar minha família nas Tuas mãos. O Senhor pode fazer por mim aquilo que só o Senhor pode realizar. Deixa eu te dizer, Deus, Ele ouviu o desejo do seu coração e a partir desse momento, a transformação já começou. Creia nisso. E lembre-se, olha, Deus não começa as obras e abandona pela metade. Ele não abandona famílias no meio do caminho. Se Ele está tocando hoje no seu coração, é porque Ele já começou algo novo dentro de você. Você aceita? Então ore comigo nesse momento. Senhor, nós estamos entregando em Tuas mãos as dificuldades que nós vivemos dentro de casa, na nossa família. Ó Pai, o Senhor sabe da angústia que está dentro do coração desse amigo, dessa amiga. Mas nós te pedimos que o Senhor hoje tire de dentro todas as mágoas, as feridas, as dores e traga paz, coragem e condição de mudança. Restaura esse lar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guarde essa palavra aí no seu coração. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.